Bem, boa tarde a todos. Obrigado pela presença em mais uma atividade da jornada. Queria falar um pouco, antes da gente começar, sobre essa atividade, Apolo em Diálogo. A gente, aqui na sede de São Paulo, quando a gente recebeu essa incumbência de realizar as jornadas desse ano, a gente propôs à comissão diretiva algumas mudanças no formato da jornada. Uma delas era alguns convidados. Geralmente a jornada é o espaço em que a gente compartilha os trabalhos de investigação dos sócios, mas a gente ficou com vontade de ter outras vozes. E a comissão diretiva nos apoiou, né? Alfredo, Aide, Juliana, os demais membros da comissão diretiva nos apoiaram nisso, e a gente começou a pensar em quem a gente chamaria. E aí pensamos em chamar o Christian e a Michele, que são pessoas com quem a gente tem um diálogo profícuo há bastante tempo. Ficamos muito felizes quando vocês aceitaram. A Michele, infelizmente, não pôde vir, mas para a gente é uma honra estar com o Christian aqui. E como eu falei, o Christian é alguém com quem a gente tem um diálogo de muito tempo. Várias pessoas aqui em âmbitos diferentes, e o Alfredo e o Christian têm um diálogo de muitos anos, e a gente agradece a sua generosidade por estender esse seu diálogo, né, a disponibilidade ao diálogo para, enfim, para nós da sede de São Paulo e para os inscritos aqui na jornada. O Christian dispensa apresentações, né, gente? Então, enfim, poderia falar muitas coisas, mas acho que a gente pode economizar esse tempo aqui, porque todo mundo conhece o Christian. Bom, quando a gente fez o convite, a gente resolveu propor ao Christian falar sobre espaços de formação e regulação. Esse é um tema que nos parece extremamente importante, atual, e que ele aparecia pouco nos trabalhos apresentados na jornada. Alguns trabalhos sobre formação, hoje de manhã, inclusive, né, houve trabalho sobre formação, mas numa discussão mais voltada para dentro, eu talvez pudesse dizer assim, como nós em Apola lidamos com a formação. Nossa intenção com essa atividade de hoje era expandir um pouco isso e conversar sobre esse tema da formação e da regulação no contexto do Brasil. Espero que os colegas que não são brasileiros, que seja interessante para vocês também e que vocês contribuam no momento em que a gente abrir para perguntas com outras perspectivas sobre esse tema. Acho que seria interessante também a gente ampliar esse debate. Hoje a Mariana falou de manhã em psicanálise brasileira e acho que para falar de espaço de formação e regulação, poucas pessoas seriam tão pertinentes como o Christian, que é alguém que acompanha o mundo da psicanálise, digamos assim, o país da psicanálise, tem gente que diz, mas especificamente no contexto brasileiro e em muitos contextos e dimensões. Então, para abrir, então a gente vai fazer algumas perguntas, o Boto e vamos depois também, quem quiser, pode... João, você que vai controlar as perguntas? Então, quem quiser fazer perguntas, pode sinalizar para o João que ele vai fazendo uma listinha. Talvez não dê tempo para todo mundo, a gente tem 1 hora, mas vamos tentar fazer o máximo de perguntas que der. Christian, eu gostaria de te perguntar o seguinte, a gente está aqui numa jornada de uma instituição de psicanálise, essa é a 6ª jornada da Apola, aqui em São Paulo a gente tem pouco tempo, e fizemos essa aposta, alguns sócios de São Paulo, algumas pessoas que estavam vinculadas à Apola, de dizer, vamos criar uma sede em São Paulo, nessa aposta institucional, que, aliás, você apoiou desde muito cedo, né? E a gente agradeço publicamente aqui o apoio e a receptividade do Christian quando a gente formou a sede de São Paulo. Mas minha pergunta é sobre o papel da instituição na formação atualmente. Eu tenho a impressão que, diferente do primeiro momento em que eu me interessei por psicanálise, em que a instituição era quase uma condição sine qua non para a formação e para a atuação do psicanalista, eu percebo que hoje a instituição vem perdendo espaço para outros ambientes. Então, desde a universidade, eu conheço algumas pessoas que se formam na universidade, estão vinculadas à universidade, mas não estão vinculadas à instituição, até o Instagram, até os grupos de Zoom, até os grupos privados, as pessoas que fazem atividades em seus consultórios. Então, essa aposta institucional que a gente resolveu fazer aqui em São Paulo, quando a gente pleiteou a Apola fundar uma sede em São Paulo, essa aposta ela já não é mais tão óbvia, me parece. Não é mais parece que ela não é mais o único caminho.
Então, queria te ouvir um pouco sobre, e se você puder, livremente, né? A gente quer te ouvir, então não se preocupa em ser curto, pode devagar à vontade, mas queria te ouvir um pouco assim da sua observação de todo o tempo que você atua aí, né, como psicanalista e em vários ambientes. Como que você percebe essa mudança dos espaços de formação, em que a instituição tinha um papel preponderante e a pergunta chegaria em assim, que papel para a instituição na formação do psicanalista hoje? Poxa, só isso. Queria, antes de tudo, agradecer, estar com você, Pedro querido, Boto, João, né? Agradecer ao Alfredo, né, pela longa conversação, pelas poucas e boas que já enfrentamos juntos, né? Me lembro de um tiroteio no Uruguai, me lembro de falando na USP, abrindo, vamos dizer assim, caminhos para pensar uma outra psicanálise, um outro Lacan, né? Eu considero isso muito precioso, né? Na psicanálise. Eu acho que esse é o fundamento do resto que a gente vai falar, são os laços pessoais, né? Numa época em que as relações elas estão marcadas pelo arquivo, pelo escrito, né? pela publicidade, relações em presença passam a ser cada vez mais preciosas e, eventualmente, esse ponto que você aludiu, né? O crescimento da psicanálise, ele tem uma relação forte com essa ideia de que nós cultivamos laços sociais, né? Pessoais. Né? Claro que a gente os desconstrói, a gente os pensa no quadro de sistemas de ilusão mais ou menos previstos, né? De transferências, idealizações, projeções, mas a nossa formação ela é uma formação que resiste a, vamos chamar assim, os processos de racionalização e impessoalização que o Weber descreveu para o avanço da modernidade. Né? Ou seja, a formação de psicanalistas ela continua algo anacrônico, né? Algo artesanal, né? Algo que depende ali de uma experiência durante alguns anos com pessoas. Né? E que você não consegue operar substituições. Né? Se eu vou tirar férias, João, você pega uns pacientes e depois, quando eu volto, você continua. Não dá. Né? Isso é, vamos dizer assim, uma matéria-prima do que a gente faz e que a gente vai perdendo um pouco a noção de como isso é raro e de como isso vai ser, vamos dizer assim, cercado por diversos discursos que caminham em outras direções. Né? Então, para entrar propriamente na tua pergunta, né, eu diria assim, acompanhei durante esses últimos 40 anos essa mudança que você está descrevendo assim, em poucas palavras. Né? A psicanálise ela era fortemente ligada a instituições, né? Alguns analistas eram assim independentes, né, ou marginais, são duas palavras que eu acho que convém para marginais no sentido antropológico do termo, né, porque tinham feito suas formações em outros lugares. Né? Ou na Argentina, ou no Uruguai, ou na França. Né? A ideia de que alguém pudesse dizer assim, olha, eu nunca participei de nenhuma escola, eu não fui de nenhuma sociedade, e mesmo assim eu me autorizo como psicanalista, era uma ideia muito próxima da impostura. Né? Ou seja, a gente vivia o que no direito se chama de controle social difuso. Né? Muitas práticas são assim. Né? O que define que uma pessoa é um artista? Porque ela está no sistema das artes, porque ela tem exposições, porque os curadores dizem que sim, que bom, ele tem uma obra. É um conjunto de regulações, vamos dizer assim, onde é aquela comunidade que se reconhece entre si e diz essa sim, essa não. Né? Essa era das escolas, né? Eu participei de fundei 4 escolas e vi várias delas, né, serem tragadas por uma dificuldade que eu diria estrutural, né, de pegar a psicanálise nos seus fundamentos, nos seus preceitos, nos seus conceitos mais elementares e expandi-la para grupos. Né? Então, indo na direção do que você perguntou, né? Quer dizer, hoje é mais raro a gente ver percursos, vamos dizer assim, verticais, né? Porque, no fundo,
proliferaram outros modelos de formação. Né? Porque, no fundo, a psicanálise cresceu para além de uma comunidade onde todo mundo se conhece e onde vale essa regra do reconhecimento entre pares. Que é uma regra que a gente tem um análogo na universidade. Né? Para você publicar um artigo, você precisa do quê? Do peer review. O que é isso? Os cientistas se reconhecem entre si, não são só os artistas. Né? Claro, é bom que você tenha uma instituição, mas não é obrigatório. Né? Você pode publicar um artigo mesmo não tendo uma credencial. Né? Essa transformação ela teve um momento muito interessante, que foi um momento em que a gente fazia supervisões horizontais, em que a gente fazia, vamos dizer assim, formações entre diferentes grupos e entre diferentes escolas. Né? Isso foi uma, vamos dizer assim, uma situação brasileira. Por quê? Porque a gente começou a perceber que a gente importava querelas da França. Né? Então tinha lá a Ali, que brigava com a Escola da Causa, que brigava com o pessoal de Porge, do grupo de Pierre Lanier, e isso se reproduzia, né, num mapa, né, numa geografia, onde você ou era milleriano ou soleriano. Né? E as fidelidades eram estritamente cobradas. Né? A chance de que você trabalhasse ali numa lógica de seita era muito grande. Né? Uma lógica piramidal, onde você tinha, né, hierarquias e você tinha um processo, vamos dizer assim, de colonização direta, de controle direto. Né? Então eu acompanhei querelas em torno de não publica esse livro, não traduz esse autor, não faz esse congresso. Né? Se vocês acompanharem um pouco a história do Congresso da Banana, né? É uma história sensacional. Nós estamos em 85, se não me engano, e tem um grupo carioca dizendo chega de colonização. Nesse grupo tinha lá Lélia Gonzalez. Tem uma declaração dizendo, olha, nós queremos fazer uma psicanálise brasileira. Chega de colonização. Né? O que aconteceu com isso? Sumiu, voltou 30 anos depois. Né? Tem um delay. Né? O que aconteceu nesse intervalo? Né? Começou a haver um abrasileiramento da psicanálise. Né? Então, essas fidelidades horizontais elas foram cedendo espaço para os laços pessoais, para os laços de transferência, nacionais e internacionais. Por quê? Porque tinha uma briga entre dois, vamos dizer assim, epígonos franceses que se replicava numa briga entre São Paulo e Minas Gerais. Ou entre São Paulo e o pessoal de Salvador. Você dizia, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu tenho menos afinidades com outros de São Paulo, da minha própria escola, do que com outros de Brasília, ou de Porto Alegre, ou de outros estados. Né? Vamos dizer assim, esse problema e essa solução representada pela extensão da psicanálise no Brasil criou uma coisa, eu diria, inédita. Né? Ou seja, começou com o que alguns chamaram de a era pós-escolas, né? Então, com formações assim flutuantes, e isso passou por uma segunda metamorfose quando a gente teve uma digitalização, eu vou chamar assim, da psicanálise. Né? Então, aí o antigo sistema, né, da comunidade que se autorregula, ele foi assoreado por todos os lados. Né? Porque aí você tem o sistema de indicações, que era uma coisa bastante assim, opressiva, bastante, vamos dizer assim, pérfida mesmo, ele foi substituído por um sistema de livre concorrência. Né? Você apresenta na internet que você é psicanalista, faz um discurso bacana e consegue pacientes. Né? Isso não era fácil há 30 anos. Né? Ou seja, a gente está falando de uma transformação que é social, mas ela afeta também a psicanálise como um trabalho. Né? A psicanálise como parte do mundo econômico. Né? Bom, esse momento, vamos dizer assim, que é o nosso, ele questiona fortemente a institucionalidade, seja ela qual for.
né? As universidades estão questionadas, as escolas estão questionadas. Por quê? Porque nós não gostamos da hierarquia, da verticalização, dos sistemas de impessoalização que vem junto com a forma de reconhecimento própria das instituições, né? Então, o comunitarismo que aparece na linguagem digital, ele vem para dentro da psicanálise. Só que aí você tem um novo fenômeno, que eu chamo de pseudoformações, né? Ou seja, você tem empreendimentos, e muitos pelo Brasil afora, né, que são capitaneados, vamos chamar assim, por não psicanalistas, por pessoas do marketing, por pessoas do direito, por pessoas que veem na psicanálise um negócio como qualquer outro, né? Então, justamente essa flutuação, né, de formações, ela inspirou a disponibilização de muitos psicanalistas que você consegue, então, chamar, agrupar e produzir cursos. Né? Produzir cursos, imersões e produzir formações que a gente começa a dizer, né? E eu concordo um pouco com um diagnóstico que a Elizabeth Haldinesco fez anos atrás, quando ela disse, olha, a psicanálise está muito viva no Brasil. Né? Talvez seja o país em que a psicanálise esteja mais viva. Mas, ao mesmo tempo, a gente se pergunta se isso ainda é psicanálise. Né? Ou seja, em que medida, né, nós fomos abrasileirando a psicanálise até o ponto em que ela vira outra coisa. Não sei como chamar essa outra coisa. Em outros países, onde eu acompanhei a discussão sobre regulamentação, essa outra coisa é a psicoterapia. Né? Então, olha que tem uma barreira simbólica, invisível, em que você não é psicanalista, você é um psicoterapeuta orientado pela psicanálise, que leu psicanálise, que estudou psicanálise na faculdade, mas eu não te reconheço como psicanalista. No Brasil, essa cláusula ficou suspensa. E ela ficou suspensa, em grande medida, por causa do Lacan. Né? Porque o Lacan trouxe, e eu vi isso acontecendo, uma democratização brutal da psicanálise. Né? Agora que a gente está em outro momento, isso foi assimilado, né? Isso foi incorporado. Né? Mas para uma situação em que a transmissão era um processo genealógico, né, de abaixa a cabeça, fica em silêncio, reza e obedece, né, para a ideia de escola, que não é uma sociedade, mas onde você tem uma orientação para o saber, e onde você tem, vamos dizer assim, um processo no divã, que se chama autorizar-se por si mesmo, isso está na gênese da ampliação e da libertação, né, do jugo, né, pelas escolas e pelas sociedades. Muito legal. Né? Em 73, dizer isso é uma revolução. Né? Em 85, dizer isso no Brasil é outra revolução. Né? A partir de 2008, dizer isso se transformou em uma adesão ao neoliberalismo. O neoliberalismo diz exatamente a mesma coisa. Né? Autoriza-se por si mesmo, abra o seu próprio negócio, tenha a sua própria banca. Se você tiver os clientes, o resto virá por acréscimo. Ou seja, tem uma mudança completa do paradigma. Né? Então, assim, para começo de conversa, eu diria que a gente tem quatro reposicionamentos, né, a fazer. O primeiro é que essa situação ela gera um apelo ao Estado. Né? É bagunça. Quem é que a gente chama? O Estado. Né? O que para nós é um grande problema. Né? Porque, bom, a gente pode discutir o que acontece quando o Estado começa a regular a psicanálise. Né? O segundo, vamos dizer assim, enfrentamento é com saúde mental. Né? Saúde mental não significa só os CAPs, não significa só a psiquiatria. Saúde mental significa políticas públicas onde a psicanálise pode estar dentro ou fora. Né? Isso tem que ver com o Estado, mas tem que ver com mais do que o Estado. Né? Tem que ver com, por exemplo, qual é o estatuto de um diagnóstico. Né? Você atende uma criança, a escola quer um laudo. Você vai dar ou não? Hoje você pode não dar. Será que daqui a pouco você vai poder, né,
O que é o diagnóstico em psicanálise? Qual a diferença do nosso diagnóstico para outros diagnósticos, na medida que o diagnóstico virou, vamos dizer assim, um ponto de cruzamento de inúmeros conflitos políticos, sociais, econômicos. Então, você tem uma conversa aí, né? A terceira conversa vamos dizer assim, mais interna, né? Porque você vai ter que discutir, de um lado, com as graduações em psicanálise, né? Vamos fazer, então, né? É um tipo de institucionalização que atravessa o Estado, mas que vai para a sociedade civil, vai para a forma empresa. Né? Então, nós vamos, né, criar graduações em psicanálise. Por que não? O Brasil é o país com segundo ou terceiro número de psicólogos per capita. Os nossos psicólogos podem atender. Nós não temos um sistema de training como outros países têm, né? Que muita gente está querendo fazer isso. Né? Só na Alemanha, na Inglaterra, você não se forma em psicologia e abre uma clínica. Cadê o seu training? Né? Isso não quer dizer cadê a sua credencial na psicanálise, mas em algum sistema de reconhecimento. Nos Estados Unidos é uma encrenca. Depende do estado, mas são provas, você tem que se recredenciar e etc. Nós vivemos numa situação que outros países vão dizer isso é uma anomia. Né? Por outro lado, essa anomia produz um crescimento, produz pensamento, produz capilarização da psicanálise em problemas sociais, produz processos civilizatórios e de barbarização, enfim, produz isso que a gente está vivendo. Não? Ou seja, o terceiro ajuste de contas de um lado você tem, eu já escrevi sobre isso, né, as graduações, e do outro lado você tem as pseudo-formações. Não? A gente pode continuar soberanamente indiferente a isso. Não? E a gente fez isso durante os últimos 40 anos. Diagnóstico, isso é coisa da psiquiatria, nós não precisamos disso, eu já tenho o meu. Eu tenho o meu. Assim como eu tenho o meu Descartes, sabe? É meu, é só para uso interno, né? O verdadeiro não importa. Saussure? Não, esse outro Saussure que o pessoal fala por aí, isso não importa, porque o que importa é o Saussure da psicanálise. Isso é condomínio, gente, né? Condomínio epistemológico. Então tem esse recuo em relação à teoria, tem esse recuo em relação ao diagnóstico, tem esse recuo em relação a entrando aí, né, no quarto tópico, o que nós vamos chamar de propriamente formação em psicanálise. Não? Ou seja, ou os outros vão dizer, ou nós vamos opinar a esse respeito. E aí nós entramos no imbróglio, né? Que tipo de regulação que a gente vai pleitear, ou vai querer, ou vai admitir. Né? Isso significaria... e foi um debate assim que me assustou pelo relativo atraso na matéria, né? Que é o seguinte: hoje a gente tem uma reunião de psicanalistas, né, escolas, chama Articulação das Entidades Psicanalíticas Brasileiras. São 130 ou 160, né, as escolas históricas. Né, e elas têm uma posição, né, quer dizer, onde os psicanalistas se juntam. Grifinólia, todas as Valdemoras, são todos lá juntos. Né. E é o único lugar onde você tem institucionalmente a réplica dessa transversalidade que acontece na prática. Né? A articulação ela tem uma função, e talvez ela tenha existido por causa dessa função, que é uma função reativa. Né? É um red flag. Vocês querem fazer regulamentação? Nós somos contra. Não, vocês querem tirar a psicanálise da clínica de autismo? Nós somos contra. Vocês querem tornar a psicanálise, excluir a psicanálise das universidades porque é pseudociência? Nós somos contra. Ou seja, é um agrupamento para a gente dizer não. Né? Ok, funcionou, e a gente enfrentou duas tentativas muito graves, né? Uma no Senado, outra na Câmara, em que entidades evangélicas tentaram regulamentar a psicanálise e dizer, olha, a psicanálise é uma atividade regulada pela gente. Né? Ninguém regula, então vamos regular nós. Né? A articulação foi lá e falou, não, peraí, que não é assim. Né? Mas teve que sair assim dos seus condomínios, é uma coisa assim que a gente se junta para fazer isso. A questão é que, no nosso momento, ele pede mais. Ele pede que, de alguma maneira, a gente responda, né, quais são os critérios para que a gente reconheça alguém como psicanalista.
E aí você tem dois encaminhamentos, né? E que vão se chocar com a situação atual, né? Gerada por essas transformações. O primeiro é a solução que a maior parte do mundo adota, né? Que é o reconhecimento de instituições. Tá? Olha, eu não vou dizer que você, João, o Kiboto, você é psicanalista, não é. E eu vou perguntar se a escola onde vocês se formaram é uma escola credenciada. Né? E aí tem a escola do Reich, tem a do Lacan, tem a da Klein, não importa. Se você cumpre um determinado conjunto de exigências que vocês mesmos estabeleceram, bom, ok. O Estado reconhece instituições, ele não reconhece pessoas. Né? A mesma coisa é um processo semelhante a eu reconheço quem fez um curso de psicologia. Bom, você fez um curso de psicologia, então indiretamente reconheço como psicólogo. Outro caminho é dizer assim, nós vamos produzir reconhecimentos individuais. Né? Então é você, depois é você, e daí como é que nós vamos fazer isso? Né? Qual é a regra? Né? Bom, a mais simples e que aconteceu com a psicologia é por antiguidade. Ou seja, indiretamente você vai ter uma solução conservadora. Os dois casos são de soluções conservadoras. O nosso impasse, o nosso momento é quem é que tem uma ideia melhor. Por isso eu pergunto para a Pola. Né? E aí? O que vocês podem dizer sobre esta situação? Boto, você que estudou todos os filósofos, a Academia Platônica, o Liceu de Aristóteles, a Estoa, diga-nos. A pergunta que eu ia fazer, de alguma forma, você já foi comentando. Então, estou formulando aqui, junto com você, algumas coisas. Você falou do Brasil, do número per capita de psicólogos. Eu fiz essa pergunta pro Google. Comecei perguntando quantos psicanalistas tem. E ele fala, não sei porque não é regulamentada. Mas são 980 na IPA. E aí ele dá uma legitimidade para a IPA. Né? E aí eu dei um passo para trás e falei, ok, quantos são os psicólogos? Ele fala, acho que assim, 574 mil. E pelo menos ligados ao Conselho Federal. E todos eles podem atender sim, pacientes. Sim. E aí eu perguntei uma outra coisa. Quantas pessoas se matricularam numa graduação de psicologia em 2024? Você tem ideia? Não, mas é a terceira nota de corte na FUVEST, é o curso que mais cresce em demanda no Brasil. Né? 375 mil pessoas. Ou seja, quase o dobro, né? Né? O ano passado. Então eu não sei quantos vão se formar. Mas já é uma coisa muito, é um número muito cabalístico assim para pensar que é o futuro da psicologia no Brasil. 375 mil pessoas. E se você perguntar qual é a orientação teórica ou clínica predominante, psicanálise. Exatamente. E aí pensando no que você está trazendo disso, que essa explosão da psicanálise, que tem um lado da democratização, mas também tem esse outro lado dessas formações que estão aí servindo ao pior, né, muitas vezes. A regulação difusa começa a patinar. Né? E aí eu te devolvo uma pergunta a partir de uma fala sua, que quem somos nós para dizer que eles não são psicanalistas? Se a gente não tem nenhum tipo de objetividade nessa denominação, isso não vira só um exercício de poder? A partir, talvez, até do que você trouxe, da antiguidade. Né? Nós que já estamos aqui antes, vamos dizer que vocês que estão chegando não são. Sim, é um exercício de poder, mas você que estudou Foucault sabe que nem todo poder é dominação. Né? E nem todo exercício de poder é segregatório e excludente. Nem todo exercício de poder vamos dizer assim, a perpetuação das formas opressivas de poder. Né? Então, esse é um campo onde, historicamente, a psicanálise vai muito mal. Né? O campo da norma.
né? O campo da positividade da norma, né? E eu acho que é por isso que a gente tem dificuldades de enfrentar essa questão, e por isso também que você reverteu a pergunta para como é que eu vou dizer que alguém não, né? Você está pensando do ponto de vista da exclusão de alguns, né? Enquanto que a gente poderia dizer assim, olha, o ponto de vista do problema pode ser a da inclusão de outros, né? Não, mas não há inclusão sem exclusão? Depende de como você entende o processo de inclusão, né? Ou seja, depende de como você estabelece muros ou litorais, depende de como você estabelece inclusões e formas de reconhecimento mais, vamos dizer assim, individualizadas, né? E como você pensa formas de reconhecimento mais processuais, né? Isso, vamos dizer assim, é um pouco inédito, né, na história da psicanálise, porque acho que não temos comparações com outros momentos onde a gente tivesse um número de pessoas, né, dessa extensão, e onde nós tivéssemos esta novidade, que é uma novidade em termos de linguagem, né? Psicanálise, né? Linguagem, nós temos uma afinidade com isso. Quer dizer, quando você muda a linguagem, você muda os processos de subjetivação. Quando você muda a linguagem, você muda as formas de poder. Quando você muda a linguagem, você muda as formas de reconhecimento, né? Então, a ideia de que você não consegue dizer, né, olha, esse sim, esse não, se você olhar ali muito perto da fronteira, né? Mas eu posso te dizer que um anúncio de uma senhora que diz que faz psicanálise, tira horóscopo, reduz 20 quilos da pessoa em 3 semanas e usa constelação familiar, eu posso dizer, olha, eu não sei o que é um psicanalista, mas eu sei dizer que essa pessoa não, né? Ou seja, aonde a gente quer pôr a nossa lente e de que forma a gente vai dizer não, né? Você pode dizer não porque você é uma pessoa pouco idônea, um charlatão, alguém que está assim corrompendo a lei, e você pode oferecer processos de inclusão para esta pessoa, né? Processos de esclarecimento, processos em que você pode dizer, olha, talvez exista aqui um conflito epistemológico. Já pensou em ter algumas aulas sobre, né, o que são dimensões, estratégias clínicas? Estou brincando, mas para dar uma imagem de como a gente pode tratar essa questão sem sair, né, de uma espécie de indiferença para a norma, que, no fundo, acaba produzindo normas invisíveis, autoridades invisíveis, genealogias invisíveis. Toda a problemática do poder dentro das instituições, né, que a gente sabe que acontece, né, a gente discute isso dentro das escolas, mas a gente denega isso, e isso volta, né, na ideia de que, se a gente for pensar normas, a gente vai pensar de uma forma bruta, segregatória e excludente, né? No fundo, é como se a gente não conseguisse acertar o reconhecimento da questão. Não conseguisse dizer, olha, essa questão ela é relevante, né? Ela merece ser enfrentada positivamente, né? E não, né, como a gente vem fazendo, e não é uma crítica, né, que é dizer, olha, isso aqui nós não queremos, né? Que é adiando a problemática, né? É uma estratégia, mas é uma estratégia que ela pode gerar soluções do tipo, olha, vocês adiaram tanto que outro veio e fez no seu lugar, né? Beleza. Vamos passar então para... Eu já tenho uma pergunta ali. Eu só queria, enquanto você leva o microfone... Tem um microfone lá. Tem um microfone aí, gente? João, vai tomando nota. Já teve uma pessoa ali, um aqui. Eu só queria fazer um... Você tem também? Queria fazer só um comentário sobre o que você falou da Pola, né? Você falou o que a Pola tem a nos oferecer diante desse dilema do chamamos o Estado para regular ou regularemos nós mesmos. Ou deixaremos a internet regular, ou deixaremos o mercado regular, tem outras. Exatamente. Né? Fiquei pensando um pouco nisso, porque quando eu estava reassistindo a audiência da Câmara dos Deputados, em que se discutiu a questão do curso de graduação, e aí a questão da regulação também passava. E eu achei interessante como havia um consenso, que de fato é quase um consenso, em relação ao tripé.
proposta atribuída por muitos a Freud. Então, até eu estava comentando isso com alguém que falou, mas nem foi Freud e tal. Foi você? Max Heitington, né? Mas, enfim, na fala das várias entidades representadas lá na audiência, muitas, né, se recorria muito a essa ideia do tripé e atribuindo a Freud, que eu já acho que tem uma questão aí desse argumento, né? O Freud disse que era assim. Bom, aí nas minhas pesquisas, outras para me preparar para a conversa de hoje, eu fui me lembrando de umas coisas e eu me deparei com a página do Reclame Aqui, da... Vocês estão se encavando, hein? Eu me deparei com o Reclame Aqui de uma sociedade que eu não me lembro mais se era a holística ou a integrativa. Eles tinham lá umas 13 páginas de reclamação no Reclame Aqui. E aí muitas delas diziam assim, comprei o kit da análise e não me entregaram, e o analista só podia me atender no horário que eu não podia, devolvam meu dinheiro, que eu paguei o pacote da minha análise pessoal. E aí, a gente na Apola faz uma aposta que não entra muito nesse consenso do tripé, no momento em que a gente diz, somos uma sociedade de investigação em psicanálise, não endossamos a prática clínica das pessoas, não forçamos as pessoas a fazer análise, nem forçamos, nem estimulamos, nem desestimulamos. Não nos diz respeito se o sócio da Apola faz análise com quem ele faz supervisão com quem ele faz. A gente está investigando psicanálise. E várias pessoas, inclusive eu, entendem que estão se formando nessa instituição, ao seu modo, né? Não nessa formação que se pensada como tripé. Então, é muito curioso, porque se a gente tem esse aparente consenso, por exemplo, se se estabelece uma regra que seja numa autorregulação ou numa regulação estatal que diz com o tripé que se faz, a sociedade integrativa ou holística passa. Sim. A Apola não passa. E a graduação passa também. E a graduação passa também. Então, eu só queria fazer esse comentário, só ratifica como é difícil a situação, né? Não, mas aí eu acho que tem, justamente, comecei a conversa por aí, né? Ou seja, tripé, análise pessoal, supervisão e estudo teórico podem ser, como autoriza-se por si mesmo, postos numa chave neoliberal, né? O que falta? A comunidade. Não tem tripé sem comunidade, né? Esse é o ponto X. Só que fica difícil a gente estabelecer o que é uma comunidade sem algum nível de institucionalidade. E isso que me faz ter uma grande simpatia pela Apola, porque ela está um pouco afim com a maneira como a gente pensa o LatesFIP, que é assim, o mínimo de institucionalidade possível, né? Ou seja, é uma instituição, mas é com um horizonte de o mínimo de institucionalidade possível. Porque você sabe que a hora que você vai institucionalizando, você pode fazer uma coisa do tipo, aqui tem uma contribuição anual e ponto, e você pode criar uma máquina com funções, cargos, diretores, subsidiárias e etc. Então, a discussão não é assim, comunidade ou institucionalidade, é qual comunidade e qual institucionalidade. É aí que a regulação se dá. Eu acho que essa tese, né, repetida, né, o tripé, ela é furada por si mesma, né? Não é que ela esteja equivocada, mas falta a ela o que estava pressuposto quando esse tripé foi formulado. Nós os conhecemos, são esses aqui, não são outros. Bem, Christian, tem uma primeira pergunta e depois a gente tem Marcelo, Thiago. Eu te ouvindo e pensando nesse tema todo, eu lembrei da experiência que eu precisei pisar na França para ver que a psicanálise lá está acabando. Uhum. E assim, a gente está aqui numa instituição que lê um francês, né? Campo lacaniano, Apola e tal. E eu fico pensando o que a gente pode aprender da experiência histórica do movimento psicanalítico, né? O que aconteceu com aquela cena de 1960, 70, uma efervescência intelectual que se arrefeceu, né? Descobri por lá, e acho que muita gente sabe disso, que os jovens não estão mais próximos da psicanálise. Em todas as instituições, a média de idade está por volta dos 70 anos, a média, né? A gente tem, nas faculdades, não se leem mais as referências, se leem apostilas alusivas e paráfrases, etc.
Eu queria te perguntar sobre isso. Você acha que a gente tem aqui no Brasil condições para ir para esse buraco? Ou, não sei, se a gente teria condições para não cair neste buraco, né? Eu acho que a comparação, né, com o caso francês, ou com o caso inglês, né, ela, nesse caso, não se aplica, né? Porque, como você falou, né, a gente teve um momento ali que é contemporâneo de quê? De maio de 68. Né? Um momento em que a psicanálise ela passa por uma mutação, né? Mutação lacaniana. Isso não vai se repetindo necessariamente. O que nós estamos vivendo é uma revolução cultural. É uma revolução cultural brasileira. Né? Isso está lá quando Lacan diz, olha, o que eu transmito é um estilo, e a transmissão do estilo da psicanálise tem que ver com a revolução cultural. Está lá, acho que é da introdução, né? A gente vê revolução cultural, tudo bem, o que é revolução cultural? Então, agora experimenta você pôr 500 mil pessoas e você tem a psicanálise hoje no Brasil é um sistema de instituições, é um conjunto de comunidades, mas ela é um movimento social. Né? Movimento social que tem clínica nas ruas, que tem inflexão política. A gente se meteu seriamente no imbróglio da regressão democrática brasileira. Né? Veja a diferença que a gente teve em relação à medicina, às outras psicologias. Né? Ou seja, não é porque tem uma liderança, uma escola na frente, outra atrás. Não, foi um movimento social. Né? É isso que, vamos dizer assim, agora a gente está numa espécie de segundo momento dessa revolução cultural. A revolução cultural nem sempre é boa. Né? Tem revoluções regressivas, tem revolução cultural chinesa, sei lá, a gente pode discutir o que é isso. Mas o que o Lacan diz é a psicanálise vai bem no momento em que você tem algo desse tipo. Né? E é o que a gente está vivendo. Então, as soluções e as comparações com o caso francês, ela não se aplica, porque eles realmente não têm os mesmos problemas que nós. Né? E estão sofrendo reveses, né? Na questão do autismo, na questão da ciência, estão sofrendo reveses por toda a parte, e eu acho que isso a gente poderia aprender um pouco. Né? Quer dizer, vira as costas para a sociedade, fala que, olha, nós estamos no nosso clube aqui e estamos numa posição privilegiada para ver o que acontece. Espera 30, 40 anos e a coisa vai ficar bem difícil. É bom que a gente aprenda essa lição. Né? Não fazer isso de novo. Né? Não achar que essas questões elas são assim, estranhas à psicanálise. Né? Acho que tem um outro elemento aí que é assim tipicamente psicanálise no Brasil, que é o fato de por que a psicanálise ela é tão cultivada entre os psicólogos. Né? Os psicólogos de fora vêm e dizem o Brasil está num atraso danado, porque aqui a TCC vai, mas não vai. Isso aqui é uma várzea. Né? Por que a psicanálise está tão presente na nossa cultura? Eu acho que a gente tinha que fazer essa pergunta. Eu tento responder essa pergunta aí no meu último livro e tal. É uma pergunta que a gente não leva muito a sério. Né? Mas eu acho que tem uma dimensão muito simples, que é mais ou menos assim. Olha, a psicanálise te oferece, né, uma vida de estudos. Né? A POLA é uma associação de estudos, de pesquisadores. Né? Ou seja, você tem ali uma eticidade, você tem uma sociabilidade, onde a gente vai se reunir para muitas coisas. Nós vamos estudar. Nós vamos estudar, nós vamos ler, e o grafo do sujeito, e traduz Alfredo, e retraduz. E, olha aqui, isso é uma loucura, gente. Pensa, Brasil, que acabou com a inclusão, o analfabetismo nos anos 2000. O nosso índice, né, de analfabetismo funcional continua gravíssimo. A nossa inclusão universitária, que é ótima, é de um nível, vamos dizer assim, de qualificação muito baixo. Incompreensível, porque é tanta gente que você põe para dentro, você não tem professor, você não tem gente para dar aula, você não tem, vamos dizer assim, talvez esse seja o próximo problema, né? Como é que você qualifica o ensino, a pesquisa? Né?
E daí tem lá um grupo que não é nem uma empresa e nem parte do Estado. E que elas fazem isso. Eles estudam, né? Elas se juntam na sexta-noite para falar sobre o que o Lacan disse em 53. E não é uma religião, ainda que às vezes a coisa vira para esse lado, né? Ou vira para o lado da empresa. Mas a gente sabe que isso a gente desconsidera, né? Mas olha em volta. Quem é que está fazendo isso na sociedade civil? Né? Pouquíssimo. Né? Então, acho que a psicanálise ela atrai, ela entra na nossa cultura por causa disso. Daí vai acontecer o quê? Vocês são o quê? Vocês que estão se reunindo aí na Escola de Sociologia e Polícia são elite. Sim. Sim. E eu acho que a gente não tem a menor ideia, não tem consciência de classe para dizer, claro que sim. Para com essa conversa mole. Ah, não, porque são elite. Não confunde elite com classe. Elite tem que ter o quê? Responsabilidade. Responsabilidade social. Claro, você pode ser elite, leva lá todo o seu patrimônio simbólico para debaixo do colchão, faz o seu consultório, cobra o que você quiser. Isso é uma elite irresponsável. Tá? Ou seja, a gente se imagina meio fora do jogo, mas nós temos um lugar. E esse lugar, ele implica responsabilidades. Ele implica, vamos dizer assim, uma certa política, uma certa eticidade, uma maneira de preservar e pensar laços, de incluir pessoas. Né? Eu sempre conto essa história. Né? Em Maceió, encontrei um grupo, chinelo, meio descamisados, eram 5, 6 pessoas. Eles diziam, nós estamos aqui num lugar pequeníssimo, não tem nenhuma biblioteca, não tem nenhuma banca de jornal. Nós temos ali um campinho de areia onde a gente se reúne às quartas-feiras para ler o Seminário 7. Falei, não. E daí eu falei, é mentira, né? Mas daí vem, não, o Hímeros da Antígona, e de fato, o cilindro anamórfico. Falei, isso é uma loucura positiva, né? Isso a psicanálise é parte do... Já fui criticado por usar essa palavra, mas considerem essa expressão no contexto de alguém que leu Adorno, Horkheimer, Honneth. Ou seja, a psicanálise é parte do processo civilizatório brasileiro. Somos responsáveis ou somos inscientes nessa matéria? Gente, temos poucos minutos. Atenção ao tempo das perguntas, por favor. Oi. Vocês me ouvem? Ouve? Eu vou pedir licença para ser bastante pessoal, falar em primeira pessoa aqui e começar com uma vinheta clínica, tá? Começa a sessão. Boa noite, boa noite. O paciente começa falando assim: fiz uma pesquisa sobre o seu nome na internet e não encontrei nenhuma referência sua relacionada à psicanálise. Gelei, não passava nem sinal de Wi-Fi, fiz cara de paisagem e a sessão continuou como se ele não tivesse jogado essa bomba. Nunca mais voltou no assunto. Mas desde então... Mas ele voltou. Ele voltou, continua voltando. Está 2 anos lá, não sei nem... Voltou no assunto. Não voltou no assunto. Né? Quem volta no assunto sou eu. Né? Por quê? Sou engenheiro químico de formação. Como eu explico para alguém na sociedade que eu não sou psicólogo, que eu não tenho nenhum certificado, nenhum diploma, nenhuma pós-graduação, nenhum mestrado, eu não tenho nenhuma instituição que me garanta, e que dentro da ética da psicanálise isso é completamente desnecessário. Inclusive, quando alguém diz que tem uma carteirinha de psicanalista, nós psicanalistas dizemos que isso não é válido. Né? Então, eu sinto que eu estou numa situação de precariedade, né? E sinto que não existe uma solidariedade com a minha posição precária, né? E às vezes eu acho que é porque o meio, né, aposta minha, né, é majoritariamente composta por psicólogos. E aí, de certa forma, todo mundo se diz psicanalista, mas se garante na psicologia para não ter nenhum problema com a sociedade, prestação de contas como eu tenho. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Então, não sei se você acompanhou o debate lá em Brasília, eu te defendi. Olha, você faz parte, né? É um pressuposto, né? Tentando desmontar o tripé.
é um pressuposto da psicanálise que a gente presume uma formação, né? Então, em certa medida, essa é uma posição bem assim aberta e discutível, porque significaria indiretamente que a formação, a gente pode discutir o que é formação em psicanálise, ela tem um nível assim meio de especialização, né? Não vou dizer de pós-graduação, porque isso remeteria à universidade, mas ela é um tipo de especialização, né? Mas a riqueza e a historicidade, né, dela remete ao seguinte: esta formação precisa ser múltipla. Em engenharia, em história, em letras, em filosofia. Por que ela precisa ser múltipla? Porque a nossa comunidade precisa ser múltipla. Então, essa ideia remete ao seguinte: não tem tripé sem comunidade. O que nós estamos defendendo é um certo tipo de comunidade. Não é um certo tipo de tica, fez análise, fez supervisão, fez estudos teóricos. E isso é que é difícil, né? A ideia de que, bom, como é que nós vamos incluir, né, essas pessoas, psicanalistas, que estão, como você disse, né, numa posição precária do ponto de vista da institucionalidade, né? Mas acho que você faz parte de uma comunidade, né? Acho que isso, de alguma forma, pode ser dito, né? Não está na internet. Esse é outro tipo de comunidade, talvez seja melhor que não esteja, né? Mas a gente tem algo que dizer. Mas por que a gente não diz? Porque aí entra nessa impasse, nesse conflito, né? Que nós não temos um consenso de que isso é suficiente, que isso é possível, né? Você não precisa de carteirinha, por quê? Não é porque você não precisa de nenhum tipo de laço de reconhecimento. É porque a carteirinha é escrita e a psicanálise é falada. Então, como é que nós vamos fazer para o Estado reconhecer uma coisa que é falada e não escrita? Problema. É um problema real, né? Não é um problema operacional, né? Opa. Dunker, eu tenho uma pergunta sobre o que você pensa dessa proximidade da comunidade evangélica com essas tentativas de abordagem da psicanálise. É nós que vamos regulamentar, ou essa própria história de volta e meia, psicanálise cristã, psicanálise evangélica. Por que esse boom justamente com a comunidade evangélica? Ótima pergunta, porque eles estavam lá no começo, né? Essa não é uma conversa que começou agora, né? Eu me referi a duas tentativas que aconteceram nos anos 80, depois dos anos 90. Né? Agora, você vai dizer, mas por que eles estavam lá no começo dessa conversa? E a gente tem que entrar um pouco no que é o neoevangelismo brasileiro. Né? E aí nós vamos falar em terceira geração. E a gente vai falar em Universal, Quadrangular, você vai falar em alguns projetos que tem uma datação, que é 84, quando a Universal compra a TV Record e quando ela inicia uma nova forma de religiosidade no Brasil ligada ao quê? À comunicação de massa. E ligado a um projeto que ele se choca muito com a formação, historicamente predominante, católica. Né? Porque os católicos, especificamente os jesuítas, que têm um papel fundador da psicanálise lacaniana no Brasil, elas tinham um monopólio da educação. Como é que você se torna um sacerdote, né, no catolicismo? Você tem que passar por um seminário. Já ouviram a palavra? Seminário. Né? Você estuda lá teologia, hermenêutica bíblica, você conhece as Sagradas Escrituras, depois você faz seus votos, você tem uma formação. Qual é a característica dessa nova forma de evangelismo? Né? Eles compraram agências de viagem, bancos, televisões, rádios, mas eles não compraram universidades. Eles não têm escolas. Por quê? Free for all. Ou seja, se você tem a tua comunidade ali, de pessoas que acompanham a sua pregação, o Espírito Santo vai te informar. Ou seja, não tem, vamos dizer assim, formação teologal. Ao contrário de batistas, presbiterianos e outros que estão no Brasil desde 1911. Né? O que isso gerou com o tempo?
né? Isso gerou uma forma de religiosidade muito compatível com o neoliberalismo, né? Isso gerou uma forma de religiosidade que vai dizer o seguinte: nós não compactuamos com uma ética do sofrimento, nós queremos uma ética da prosperidade, né? Bom, a prosperidade acontece, né, pela lógica do milagre, mas também acontece porque você não tem amarras teologais. Você não tem uma mesma teologia. Ok, então você tem centenas e milhares, né, de pregadores, né, de pessoas que estão ali em contato com o sofrimento real das pessoas. A gente não pode esquecer disso. Estão fazendo uma função de saúde mental no Brasil, vamos dizer assim, e que tem um lema: pare de sofrer. Ou seja, você vai falar com o seu pastor e ele vai te ajudar a diminuir o sofrimento. Vai diminuir a pancadaria dentro de casa, vai diminuir a bebedeira, vai diminuir a insegurança social. Ele vai oferecer uma série de coisas. Só que vai chegar um ponto em que as questões, pare de sofrer, vão levar para onde? Para transferência, vão levar para sintomas, vão levar para diagnóstico, vão levar para... A minha conversa não pode ser tão curta. Eu tenho que poder dizer outras coisas aqui. Como é que eu faço isso? Quem é que está disponível, acessível e que vai me dizer alguma coisa de como é que eu trato, né, situações relacionais de sofrimento? Psicanálise. Hoje, elas são, senão a principal força leitora de psicanálise nesse país. A gente acha que é bom, a gente conhece Lacan, fica lá estudando, mas vai na Baixada Fluminense. Vai onde eu fui, lá em Cabo Frio. As pessoas estão, não vou dizer lendo, mas elas estão se aproximando da psicanálise por motivos práticos. Porque aquela pessoa que está enfrentando aquela situação em que a mãe perdeu o filho porque estava metido no tráfico e ninguém vai no enterro do filho, mas está lá o pastor tem que dizer alguma coisa. E quem vai falar o que dizer, já que não tem um sistema de formação teológico? Procura no mercado. O que tem no mercado? Psicanálise. A coisa é mais complicada do que a gente pode pensar. Christian, eu estou um pouco na outra ponta, assim, nessa história, assim, eu me formei em psicologia em 2018, quando o Bolsonaro é eleito. E até já tinha te ouvido, mas te ouvindo de novo, eu percebi o quanto que, talvez por isso, eu me posicionava nesse debate, posicionava assim, em casa, entre os pares, mas muito sedenta por uma regulamentação do Estado, por um desespero mesmo, de ver cura gay nos psicanalistas, esse tipo de prática. E, nesse sentido, eu sempre tive com muitas críticas, muitos problemas com... Acho que o CRP tem uma história muito difícil, conheço um pouco, mas entendo que ele faz uma função muito importante para a psicologia. Então, eu me lembro que, por exemplo, uma professora da minha faculdade falou assim: olha, no CRP, a gente não vai atrás, a gente não caça psicólogos fazendo cura gay, porque se a gente fizer isso, a gente não consegue, a gente não tem braço. Mas eles fazem uma baliza lá de dizer: se você é psicólogo e pratica cura gay, e isso for acionado no CRP, você vai, enfim, tomar uma punição, vai ter lá o protocolo. Tem alguém a quem eu posso recorrer, um lugar, né? Exato. E aí eu fiquei pensando, te ouvindo, fui entendendo que você estava um pouco inclinando um caminho que, claro que vai ter ponta solta, mas nesse sentido do reconhecimento das instituições com uma certa tradição, que também a psicologia é assim. Inclusive, entendo que o CRP defende um pouco a psicodinâmica dentro das universidades, que não é só a psicanálise que está no debate, né? A psicanálise fica com uma ênfase, mas todas as psicodinâmicas, e o CRP dá uma defendida, fala assim: não, isso aqui tem uma tradição de pesquisa, por isso vai continuar. Então, fiquei pensando se era algo análogo ao que o CRP faz como função que você proporia como regulamentação da psicanálise, com todas as aspas possíveis, porque eu sei que não é fácil dizer CRP, eu sei que tem um debate, assim, mas nesse sentido de lugar, um pouco de encaminhamento, uma direção ética, claro, ética e moral, mas que desse essa notícia simples, assim: isso não pode. Simplesmente isso, assim, isso aqui não pode. Ser psicanalista e fazer isso não pode. Enfim, foi um pouco que eu fiquei com vontade de te ouvir. Obrigada, Christian.
acho que você escutou bem, né? É um pouco assim a direção na qual eu vejo que a coisa se encaminha. Talvez examinando as outras alternativas, né? Por isso é uma pergunta real. Se alguém tiver algum encaminhamento melhor, acho que é a hora da gente pensar, imaginar, né? Eu vejo que tem algumas diferenças para o CRP e tem um dado normativo que eu vejo assim incrível, como a gente, enfim, tá muito fora, né, do entendimento da lógica do Estado e das lógicas de regulamentação. É proibido nesse país outro CRP. Não tem CRP para nenhuma outra profissão, nem querendo. Né? O modelo CRP, CREA, etc., foi extinto. Então eu vejo as pessoas dizendo assim, não, vamos fazer um CRP, você tem um desconhecimento básico de norma jurídica, não pode fazer. Né? Recentemente, para dar um exemplo, né, real, os atuários. Os atuários são um setor dentro dos contabilistas e etc. que não tem lá a sua regulamentação e precisa ser uma regulamentação específica. Nós queremos um CRP, ou dos atuários. Falou, olha, nós não queremos, porque isso foi invenção da ditadura militar. Né? Isso você tem todas as críticas, né? O pagamento compulsório, como conduzem a coisa, porque isso tem lá essa relação com esse momento histórico. Né? Mas então como é que faz? Né? Qual que é a política, né? Lula que passou isso. Qual que é a política que eles recomendam? Encontre uma instituição cultural que represente vocês. Temos uma instituição cultural que represente os psicanalistas, né? Bom, porque também eu acho que é um pouco diferente do CRP. Porque o CRP é um. E a psicanálise, uma das suas virtudes, é que ela é múltipla. São inúmeras instituições. São inúmeras e diferentes que brigam entre si. Então você pode dizer, olha, nós precisamos de uma forma de reconhecimento que contemple isso. Né? Eu digo, aqui você tem vários caminhos. Não precisa ser esse, da graduação, e depois tem a carteirinha e etc. Mas acho que a gente vai ter que encontrar alguns reconhecimentos entre instituições que permitam que isso aconteça. Né? Acho que sim, porque, de fato, esse clamor, né, alguém é parte de um processo que eu acho muito importante, que é a inscrição da psicanálise no espaço público. Isso eu defendo, né? Eu acho que a gente paga um preço alto, acho que os franceses pagaram um preço mais alto ainda, porque a gente vira as costas para a ciência, a gente vira as costas. Alfredo é um herói, é um mártir, é alguém que é um ponto fora da curva, que precisa ser toda vez enaltecido, porque ciência deixa para lá. Diagnóstico, deixa para lá. Universidades, deixa para lá. Psiquiatria, deixa para lá. Saúde mental, deixa para lá. Uma hora, a sociedade civil diz psicanálise, deixa para lá. Né? Eu sou partidário que a gente deve ter um lugar no espaço público, e são vários. Nos debates políticos, nas instituições, são vários. Mas a gente faz isso um pouco assim, né? Eu faço como psicólogo, eu faço como intelectual, eu faço como professor. Precisa disso. Acho que a gente pode mais. Só antes de passar para a próxima pergunta, só queria fazer um comentário, porque eu acho que tem a ver tanto com o que a Dé perguntou, quanto com o que você respondeu. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi o requerimento que foi feito no Congresso para aquela audiência. Né? E a justificativa da audiência a audiência ela é convocada para discutir os riscos da saúde mental decorrentes da formação inadequada de psicanalistas e as implicações sanitárias do eventual reconhecimento de cursos de graduação na área pelo Ministério da Educação. Eu só quis trazer isso porque eu acho que o que você está falando um pouco é assim, e nós, os caras estão dizendo assim, há um risco, precisamos discutir esses riscos da saúde mental decorrentes da formação inadequada do psicanalista. E a gente, né? Então, mas... assim, informando, né? A situação assim, depois a gente pode discutir cada um desses casos. Você tem 4 processos legislativos em andamento hoje no Brasil. São 4, não é um só, né? E eu vou
vou reduzir muito a coisa. Um está dizendo o seguinte: olha, agora a gente tem que mudar o paradigma em saúde mental e ele vai ser o autismo. Né? E o autismo é a redefinição de toda a saúde mental a partir da noção de deficiência e a redefinição de toda a saúde mental a partir das necessidades daquela pessoa e assim por diante. Né? Então, é um projeto, vai afetar a gente. Vai afetar por quê? Porque se você não consegue entrar nessa conversa, você não vai se institucionalizar onde essa conversa vai dar. O segundo projeto está dizendo o seguinte: psicoterapia, nós queremos que seja prática prerrogativa de médicos e psicólogos. Né? Esse é o pessoal da psicologia baseada em evidências, é o pessoal da linha da ciência. Né? Então, o quê? Nós queremos essa prática para nós. E muitos psicanalistas, especialmente aqueles que não têm problemas para ter mais pacientes, aqueles que estão bem estabelecidos, aqueles que são mais conhecidos, dizem: deixa, eu não faço psicoterapia. Quem está começando e não vem de áreas ligadas à psicologia que vai pagar o pato. Eu acho isso uma irresponsabilidade. Mas está lá, é uma disputa. Terceiro projeto: graduação em psicanálise, né? Que vem nessa linha, né? Ou seja, nós vamos em nome do risco. É o mesmo caso do autismo. Nós temos que combater o risco. Nós temos que combater os pseudoformações e assim por diante. Né? E o quarto projeto, vamos dizer assim, tem que ver com o que se chamam os cursos que Bolsonaro criou, que são cursos experimentais, né? Ou seja, uma reformulação do sistema universitário brasileiro. Né? Elas estão dizendo assim: olha, por que a gente precisa de tanta regulamentação para as universidades? Né? E foram 150 cursos experimentais, incluindo graduação em felicidade. Quem quer fazer uma graduação? Está lá! Vai ser julgado junto com psicanálise. Tem uma graduação em felicidade. A ideia é qualquer forma de saber pode ser empacotada de maneira neoliberal no formato universitário e o Estado chancela. Então é um outro Estado, entendeu? Não é um Estado que está dizendo vamos se preocupar com a saúde das populações, a psicopatologia. Não, é o Estado que está empreitando novos negócios, né? Que está querendo ganhar impostos em cima de novos negócios e novas profissões e mapear todas as novas profissões. Então são 4 frentes. Né? E a gente está assim, meio discutindo com 4 públicos diferentes, com 4 linhagens de interesses diferentes e meio perdido no tiroteio. Quero crer, né? Aí começa a brigar comigo, eu vou numa imersão em psicanálise. Começa a processos suicidários. Né? Processos em que o problema é o que a Mariquinha faz. Não é o que está chovendo na cabeça de todo mundo. Isso nós vamos perder, eu digo, para nós mesmos. Né? Tem gente pesada do outro lado, tem interesses do outro lado, mas nós não conseguimos avançar um capítulo nessa conversa. É muita várzea. Por quê? Porque a gente não conversa sobre isso há 40 anos. Né? Eu não ia falar, mas você usou uma palavra que me pega. Por que psicanalista é o alecrim dourado que se autoriza a sonegar? Sonegar? Tem essa coisa de não queremos pagar impostos. Se regulamentar, vai ter imposto. Mais ou menos, né? Porque quem trabalha na saúde, e muitos psicólogos trabalham na saúde mental, trabalham nos hospitais, trabalham nos postos jurídicos, trabalham nos convênios que pagam de 8 a 15 reais por sessão. Que a gente pensa na psicanálise é um pouco assim como o futebol. Você pensa em futebol, é Neymar, é Rafael Veiga, é Roque Júnior. Isso é futebol? Isso não, gente. O futebol é um monte de gente jogando pelado em várzea. E daí você diz, não, quem é que não quer pagar impostos?
esses, né, que você vai ver a elite da elite da elite, não querem, sei que não querem e tal, mas não é esse o problema. O problema é que a hora que você inclui taxação, impostos e etc., você vai ter um controle do Estado. E aí, como é que nós vamos fazer com o engenheiro que está escutando pessoas? Ou a gente resolve esse caso, ou a gente não vai passar para esse capítulo, né? E são discussões conexas, né? Tenho uma ampla convicção de que se a gente tivesse uma política inclusiva para todo mundo pagar imposto, né, na sua justa medida, a gente ia preferir. Não ia preferir pagar imposto e dizer, olha, estou aqui, tenho esse lugar e tudo bem, estou fazendo a minha prática como qualquer um. E acho que sim. Christian, você acha que a gente tem tempo para mais duas? São 7h10. Só não quero a gente tem tempo? Temos tempo? Então, Christian, vamos... Até as 8. Christian, Se o pessoal do auditório aqui não reclamar, a gente segue. Vai lá, Vini. eu vou ser bem sucinto para dar chance para as pessoas perguntarem também. Eu vou voltar um pouco à questão da religião evangélica, porque é meu tema de pesquisa e interesse. E os evangélicos, tem um autor que eu gosto muito que ele fala que a igreja reúne pessoas maltratadas. Eu me incomodo um pouco quando a psicanálise fica restrita a pessoas que optam pela psicanálise para viver uma vida de estudos. Não que isso não aconteça, isso acontece. E como se houvesse ali uma possível, enfim, uma vida mais tranquila do que um trabalho de CLT e tudo mais. Uma flexibilidade. Há cursos que prometem flexibilidade. O que eu quero dizer é que a igreja reúne pessoas maltratadas e essas pessoas estão aderindo à psicanálise, e eu vejo que a psicanálise, para além do intelectualismo, ela também reúne pessoas maltratadas e de sofrimento. É uma disciplina que lida com as questões do sofrimento, com as questões do amor, do laço, enfim. O Alfredo, no começo da jornada, ele disse que a psicanálise surgiu por uma demanda. E eu interroguei alguns colegas perguntando a que demanda a psicanálise hoje cumpre, dado esse cenário de neoliberalismo, religiosismos, sei lá, gente religiosa. E se a psicanálise só vai ser sustentada por esse discurso de, olha, venha se formar intelectualmente falando, e porque me parece que aí a gente está seguindo um caminho de parar de olhar para esse sofrimento e, enfim, eu gostaria de te ouvir se a psicanálise ainda é um lugar para pessoas que sofrem. Por caso, se não o contrário, a igreja vai ficar cada vez mais cheia. É que aí, eu acho que tem um pressuposto na tua colocação que é pessoas pobres que sofrem. É isso. Porque... sim, concordo contigo, a própria escolha, né, da prática da psicanálise, ela passa pelo sintoma, pelas sequelas, pelos maus encontros, né, de cada um e sua experiência, né, com isso no divã, né. Não sei se você está pensando, né, que uma vida de estudos, né, uma vida dedicada a cartéis, uma vida dedicada à discussão de casos, né, uma vida dedicada, vamos dizer assim, a olhar para a subjetividade com um certo nível de complexidade, né? Uma complexidade que envolve línguas, que envolve história das formas de sofrimento, envolve cultura, envolve no Lacan matemáticas, envolve um nível, vamos dizer assim, de complexidade intrínseca, né? Que eu acho difícil você, vamos dizer assim, pular, né? A gente pode dizer, não, mas isso é acessório, né? A gente poderia fazer uma psicanálise mais acessível, mais barata e mais simples. Eu te diria, ela já existe, são os psicoterapeutas, né? Elas se formam, né, em todo tipo de universidade, eles atendem o sofrimento das pessoas e, dado que o Boto trouxe, elas estão lidando com o sofrimento real e usando, à sua maneira, a psicanálise.
né? E eu diria, e aí eu acho que a gente incorre assim numa aproximação que ela não é interessante para tratar a questão, né? Que é dizer assim, a psicanálise no seu conjunto, né? Não, no fundo, o que a gente está vendo como gênese e raiz histórica da complexidade institucional, comunitária, do reconhecimento entre pares, é que você tem uma luta de classes dentro da psicanálise. Então, você vai ter psicanálises mais conservadoras, psicanálises mais liberais, e não, acho ridículo você dizer, não, porque o sujeito é conservador, então ele não é psicanalista. Por quê? Porque esse processo ele não toma isso como um vetor, a não ser que você seja fascista, aí é outra conversa, né? Mas, bom, isso faz parte de um campo dinâmico. Quando você está falando em 100 mil pessoas, que seja, não precisa ser 500 mil, mas em 100 mil pessoas, não cabe mais. Todo juízo que dizer a psicanálise é isso ou aquilo, eu vou dizer, é um juízo desavisado. É um juízo aproximativo. É um juízo que vai tratar da psicanálise no nível que o Foucault trata dela. E eu concordo com o Foucault e com o jeito como ele entende a psicanálise, mas por quê? Porque ele entende a psicanálise como um complexo discursivo. Está na cultura. Você não precisou estudar a psicanálise em nenhum momento para dizer que você tem um complexo de Édipo, que esse é o seu inconsciente, que esse é o seu ato falho. Nesse nível, vamos dizer assim, estamos todos afetados pela psicanálise, né? Agora, e aí reforço, né, é a minha impressão. Esse contínuo, né, que define, esse aqui sim, acho que sim, o outro mais ou menos, aquele certamente não, está marcado por compromissos formativos em extensão. A elitização da psicanálise, ela tem que ver com o tempo que demora para formar um psicanalista, né? E quem pode ter esse tempo, né? Não é todo mundo, é verdade, né? A gente tem que reconhecer a dureza disso, ou qual que é a solução imediata? Democracia pelo consumo. Então você cria outro, né? Outra forma mais barata, mais em conta, mais rápida, né? Você não precisa excluir essas pessoas, mas vai ter o gradiente. Vai ter o gradiente e eu reponho, né? A questão não é dizer que nós não somos elite, mas o que nós fazemos com a nossa condição de elite, né? É excludente, segregatória, é feita para humilhar, é detonar os outros, é normativa, eu sim, você não? Ou, bom, acho que tem outras posições em relação a isso. Alfredo. Ai, meu Deus do céu. No puedo participar del núcleo del problema porque, bueno, soy argentino y no... Pero sí me parece que podría incorporar a la discusión, porque obviamente por todos los problemas que ustedes tienen, yo voy a pensar Argentina, porque es así. Pero también ustedes van a recibir su propio mensaje en forma invertida desde el otro. Y son un caso. Yo me he dedicado los últimos 30, 40 años de mi vida intelectual exclusivamente a un problema, que es el psicoanálisis, qué especificidades tiene. Y ahora el caso, no sé, disculpen, no quiero ser grosero, ¿no? El caso brasileño me da un ejemplo paradigmático. Yo voy a decir cuando vuelva a Buenos Aires así. Miren, hay que pensar muy bien qué es el psicoanálisis, porque yo conozco un gran país donde hay psicoanálisis evangélico. No, sí, pero no, escuchen, hace 30 años que hay psicoanálisis evangélico con proyecto de análisis evangélico y futbolísticamente hablando se vienen con todo, ¿eh? No sé si van a ganar el partido, pero parecen más de 11, parecen 15 jugadores. Si llegamos al punto de que puede haber psicoanálisis evangélico, desde mi óptica, ¿no? Que es así chiquitita, yo miro por el microscopio, y hay que pensar qué es el psicoanálisis,
Porque quizás tanta gente adhiere al psicoanálisis porque el psicoanálisis pasó a ser un término que, entre comillas, quizá en Brasil está queriendo decir algo insólito, o sea, que no hemos pensado todavía. Y me parece que un costado del problema, quizá elitistamente dicho, o sea, para nosotros, poquititos, no sé, 100 personas, sea, si ya llega a esa diferencia, psicoanálisis evangélico, entienden, ¿no? Psicoanálisis budista, psicoanálisis judío ortodoxo, ya no fuimos al diccionario de la Real Academia Española, o sea, todos. O sea, va a ser psicoanálisis con cualquier otra palabra. Bueno, yo me voy pensando en lo siguiente. Tenemos que volver a poner el foco, la luz, en psicoanálisis para ver cuántas permutaciones admitimos y cuántas no. Vos decías en un sentido, bueno, después quisiera tomar un vino con vos y conversarlo. Él decía, Cristian, que la diversidad de las escuelas hablan muy bien del psicoanálisis, se podría decir, como algo como si fuésemos democráticos. Coincido. Punto. Es mentira que coincido. Punto. Pero hay un problema. Porque yo conozco un psicoanálisis muy bien fundado, con mucha tradición, con comunidad, que es reforzar el yo. Así, para allá. A derecha. Todo para la derecha, que es el americano. Pero el psicoanálisis que propone Lacan, el movimiento estructuralista francés, va hacia la izquierda, metafóricamente hablando, que es disolver el yo. Con lo cual, si una cosa puede ser dicha de la misma manera, si va para allá, o si va hacia el punto justo el contrario, hay un problema. Yo no digo cuál es, no voy a decir yo cuál es. Lo que sí digo es que me parece que también hay un problema que debería ser encarado por los psicoanalistas, la comunidad y demás, y es cuáles son los límites permitidos para que sea psicoanálisis y no sea arquitectura, ingeniería, pastor evangélico, porque se imagina que yo tengo una mesa con varios pastores evangélicos y yo diría, ¿realmente también, entienden? O sea, él es especialista en submarinismo, y bueno, o sea, me parece que nos está faltando la discusión. No digo que se pueda resolver, no digo que se pueda resolver, pero sí que se puede reflexionar acerca de cuál es la amplitud que psicoanálisis permite como para llegar al punto, a mí me parece que habría que llegar al punto de poder decir, bueno, hay grises, pero acá no. No, acá no. Si el psicoanalista le pega con un látigo, si le pega con un látigo, ya no. No sé, ya no. Me parece que en esta discusión también estaría bueno ver cómo hemos llegado al punto de que haya psicoanálisis evangélico. Digo por el término psicoanálisis. Y Brasil es un caso ejemplar. Porque hay psicoanálisis evangélico y una explosión de psicoanálisis. ¿Cómo? ¿No? Yo lo digo desde afuera. No. De fato, essa franja, né, ela é complicada, Alfredo, porque a gente vai encontrar, vamos dizer, pastores evangélicos que são psicanalistas, né, e que vai tocar, vamos dizer, na diferença entre a função e a pessoa, né. O que é problemático é quando isso vem para dentro da apresentação epistemológica ou ética daquele programa, daquela instituição, daquela comunidade, né, que se apresenta, né, como uma psicanálise adjetivada, né, seja
por uma religião, seja por uma ideologia, né? Seja por qualquer coisa que eu acho, tentando responder, né, que a gente tem alguns consensos, né, um pouco genéricos, mas que eles funcionam. Psicanálise é uma coisa laica. Bom, laica. Psicanálise tem uma aspiração de ciência. É outro ponto. Psicanálise envolve algumas ideias básicas como... Ya, Cristian, hay que decirte que no. Porque una inmensa cantidad de psicoanalistas lacanianos, yo conozco muchas ciudades, pero finalmente son poquitas, pero he visitado muchas por psicoanálisis, no sé, pero me parece que la mayoría me ha dicho que no tiene vocación científica. Esto que vos dijiste así, rápido, ahora iba a salir la ley de que el financiamiento estatal en Francia no iba a ser para tratamientos psicoanalistas de 4 o 5. Bueno, fue hermoso. Yo me tomé un whisky así, hermoso, porque salieron un montón de escuelas de psicoanalistas lacanianos a decir, ¿cómo que no? Sí, y empezaron a presentar papers de resultados clínicos y decían, ahora sí, el viernes no. Así que ahora sí. Me parece que ese es un problema. Hemos relajado tanto el costado científico del psicoanálisis, fuchibol, regalamos tanto la pelota que cuando regalamos mucho la pelota se la llevan. O sea, hay que controlar la pelota. O sea, si no es científico, esa es una polémica que tenemos que dar. Porque, por ejemplo, si no es científico, y eso se transmite aunque sea tácitamente, y los religiosos están de fiesta. Están de fiesta porque le regalaste psicoanálisis a ellos. Voy a decir, no, yo no dije que era religioso. Bueno, pero al decir que no es científico, yo lo voy a presentar el lunes. Yo soy especialista en lacanés. Conozco poco de la IPA, pero bueno. Lacan dijo una vez, el psicoanálisis no es ciencia. Estados Unidos, estaba Quine en el público, una sola vez. El lunes presento los números bien, no los tengo acá. 50 veces dijo sí es ciencia. 20 veces, voy a presentar las citas, 20 veces debería ser. 5 veces tiene aspiración científica. He sumado 70 veces dijo que sí. O sea, 70 goles. Un gol en contra. Una vez dijo que no. Y dijo que no, una vez. Estados Unidos, hay que ver dónde lo dijo, por qué lo dijo. Estaba Quine en el público. No es Messi, pero era Quine. Bueno. ¿Cómo puede ser que toda la comunidad lacaniana diga, Lacan dijo que el psicoanálisis no es ciencia? Hay un problema ideológico. No sé. Pero podría ser que favorezca a que se lo junte a la religión. O sea, que si hay un convencimiento tan grande entre los lacanianos, en una cuestión casi de credo, porque no se revisaron los papeles. En los papeles dijo, sí es ciencia. Le voy a pasar la cita, página por página. Es aburridísimo, veo mis listas, son aburridas. Vos decís, es científico, pero no tenés el apoyo de la comunidad lacaniana. Quizá ahora, después del susto... Mas Alfredo, acho que a gente não precisa decidir essa questão para que ela funcione como um polo de convergência, né? Ou seja, o que a gente precisa é reconhecer... Voy a ser freudiano. Conscientemente. Hay que ver inconscientemente cómo van los mensajes. Bueno, Alfredo, o que a gente precisa é reconhecer a pertinência dessa questão. Eu acho que sim, o outro acha que não, ou acha que a ciência sim, o outro usa outro método. A gente admite que essa é uma pergunta relevante. A gente não admite que a pergunta é uma religião ou não é uma religião seja uma pergunta pertinente. Percebe? Quer dizer, você não precisa ter todos a mesma opinião, né, o mesmo entendimento para criar um grupo, né? Agora, a gente já precisa ter um certo acordo de quais são as questões
as indagações históricas que nos constituem como a comunidade ética e epistêmica. Essa discussão, ela faz parte da nossa história. Faz parte do mas sim, outro diz que não. As discussões sobre diagnóstico fazem parte da nossa história. Ou seja, assim que a gente já tem uma perspectiva para poder dizer o campo se forma a partir de perguntas, não de respostas. Né? Agora, tem perguntas que não são procedentes. Né? Se usamos ou não látego para que o paciente associe mais livremente, não é uma pergunta pertinente. Né? Qual é o limite? Qual é o limite? Bom, a gente não precisa ter todos os casos, bastaria que a gente tivesse alguns que são relevantes, que são fundantes, que são normativamente eleitos, né? Como questões que delimitam o nosso campo, que fundam o nosso campo. Né? Eu não acho que sejam tantas assim. Né? E, em parte, essas questões são postas pelo andar da carruagem, mas elas também são impostas pelo lado de lá, vamos dizer assim, pelo lado do Estado, pelo lado das empresas, pelo lado da economia, pelo lado das certificações. Elas ganham relevância a partir disso. Talvez, se a gente não tivesse sido tão pressionado por tantos epistemólogos, né, de Popper em diante, essa questão mudaria de figura. Mas nós fomos e respondemos. Né? Hans Gellner fez um estudo dizendo que a psicanálise é um tipo de religião. Não continuou esse debate. Ele não está na nossa história. Né? Ela é um apontamento. Quizás sí, quizás continuó solapadamente. Continuó que el psicoanálisis es una religión, nos hicimos los distraídos y explotó como psicoanálisis evangélico, que uno dice, y bueno, llegamos a puerto. Porque a veces lo dijo la abuela, nunca más se repitió en la familia y se repite en la vida del nieto de una manera trágica. O sea, los psicoanalistas somos especialistas en que a veces el mensaje no es explícito, pero uno en las repeticiones horrorosas que se dan una generación, 2 generaciones, dice, uy, de vuelta lo mismo. Ah, no, pero no. Mi hermano dice que nunca lo escuchó. Y no, explícitamente no se dijo. Pero el psicoanálisis fue muy criticado como religión. Los psicoanalistas dijimos, no es ciencia. Y 2 más 2 es 4. Então, por exemplo, a gente tem uma outra questão que me parece assim pertinente, que e acho que isso complica muito a nossa conversa com inúmeros atores, né, nesse campo, que é, será que então a psicanálise é uma arte? Uma forma de arte? Tem muita gente séria que argumenta que sim. Não, nós estamos aqui num processo estético de criação de subjetividades. Você pode dizer, essa é uma questão relativamente pertinente. Outros vão dizer, não, a psicanálise é uma forma de crítica, é uma forma de crítica da subjetividade. Essa é uma pergunta pertinente, essa faz parte do campo. Né? Aquelas formas de psicanálise que se recusam, né, a exercer qualquer crítica, e a ciência é um tipo de crítica organizada, vão fazer uma espécie de borda. Né? Cristian, queria voltar um pouco ao tema do elitismo que você trouxe e também um pouco a tal da imersão que você comentou en passant. Fico pensando o seguinte, eu não tenho nenhum contato, tirando a minha pesquisa do Reclame Aqui, que eu vi lá as 15 páginas de pessoal reclamando, eu não circulo por esse ambiente, né? Eu não tenho nenhum contato com isso. Assim como até pouco tempo nunca tinha entrado numa igreja evangélica, por exemplo. Um dia eu estava passando, falei, vou entrar e assistir um culto para entender do que se trata. Mas, isso com 40 anos, nunca tinha tido esse contato. Fico com a impressão que a gente toma uns sustos às vezes, né? Porque aí aparece de repente algo que nos diz assim, olha, isso aí existe. Mas todos os dias a gente está encapsulado aqui no nosso fazer em ambientes que, como você mencionou, são ambientes de elite e que sequer nos permitem saber o que é isso, o que está se passando por aí, e que é um negócio gigante, né? Como o Alfredo falou, eles vêm com tudo. Então, queria te perguntar se você aprendeu alguma coisa
lá na imersão, se você descobriu alguma coisa que você possa compartilhar com a gente. Nunca fui numa imersão. Muitas coisas muito interessantes. Eu achei que uma pena, né, desse caminho na conversa, nessa... no fundo, uma ingenuidade política tremenda, né? Quer dizer, foi levantado por causa de uma briga de pastores ali, um que não gostava do outro, né? E foi aproveitado por gente dentro do processo que não está interessado em mudar muito o estatuto da nossa posição. Então a gente faz leituras, vamos dizer assim, muito rudimentares, né, dos processos políticos que estão envolvidos nisso. Mas eu acho que quase que obrigatório ou altamente desejável que a gente se aproxime do Brasil, né? E o Brasil é a psicanálise evangélica. E o Brasil é o que está acontecendo na periferia e onde a psicanálise está lá para o bem e para o mal. Sim, agenciada pelo neoliberalismo, mas muita gente, vou chamar boa-fé, tentando fazer algo com escuta, com poucos recursos. A hora que a gente diz, não, essa turma não é, você está tendo uma atitude de condomínio, dizendo, eu não quero nem chegar perto, porque essa turma aí, elas são o quê? E esse é o elitismo, vamos dizer assim, segregatório, que muitas vezes se arroga democrático para dizer, olha, não chega perto dessa gente, porque não é gente como a gente, né? Tem que ir lá, tem que entender que a coisa é muito mais misturada, tem que entender que ali tem aquela pessoa que está fazendo um curso de psicanálise, por quê? Porque ele já é uma pessoa que atua como alguém que escuta outras pessoas. E ela está tendo contato com Freud, porque ele quer melhorar o atendimento, a escuta, seja lá o que for. Mas ele é uma pessoa que não está dando um golpe, né? Ela está sendo, às vezes, ingênuo, enganado, é o que tem, né? A gente aí vai discutir o seguinte, e lá no interior do Maceió, e lá no interior do Maranhão, onde não tem nada? Tem essas pessoas, e a gente precisa se contactar com essas pessoas, a gente precisa escutar essas pessoas, porque muitas estão fazendo isso porque não tem nenhuma biblioteca, nenhuma universidade, nenhuma banca de jornal. O que tem? Tem essa psicanálise que chegou ali. Então você vai lá e humilha essa pessoa, você é um elitista idiota, né? Você vai lá e briga com qualquer um que se aproxima, você está tendo uma posição de levantar muro. Agora, o problema é ir até, né, ter essa experiência, ver que tem ali de tudo, tem pessoas bem informadas, que como é que você vai conseguir estabelecer o seu consultório se você não tem uma comunidade, se ninguém te indica. Você fez uma boa formação, às vezes num centro urbano, e daí foi para aquele lugar, e naquele lugar, uma cidade interior, se você não é reconhecido pelos seus pares, você não consegue fazer nada. Bom, essa pessoa, ela está dividida entre as exigências da religião, entre as exigências do mercado, entre as exigências dos caciques locais, entre alguém que ela lê e diz, puxa, olha só que legal, eu sinto que eu podia melhorar o que eu faço. Como é que eu faço para ter uma qualificação melhor? Ah, não, então entra num curso à distância. Pode ser que você seja enganado, pode ser que não. Tem cursos à distância que tem uma boa qualidade. Como é que a gente vai entrar nessa conversa ajudando essas pessoas? Ou seja, trazendo essas pessoas, incluindo essas pessoas. Senão você não adianta falar em racismo, em decolonização, psicanálise marginal, se você fica aqui tá falando de uma abstração que você nunca viu. Bom, é um processo de reencontro do Brasil consigo. E tem que pensar que dentro do centro tem uma periferia e dentro da periferia tem um centro. Não é Mata Virgem, não é que não está acontecendo nada. Vamos lá, o nosso processo colonizador levar a mensagem de Lacan, o verdadeiro, como missionário. Você não está entendendo nada. E eu acho que boa parte da conversa ela tem essa estrutura. É psicanalista, não é psicanalista, tem carteirinha, não tem, é graduação, não é graduação, né? Porque a gente está discutindo pouco as práticas de inclusão que nos cabem, né? Até porque, né, Cristian, tem uma diferença entre psicanálise evangélica e psicanalistas evangélicos. Isso, por exemplo, né? Na imersão, eu vou contar um fragmento que eu achei incrível. Motorista que me leva, está fazendo curso. Daí eu digo, como é que é esse curso? Ah, é super legal.
super legal, o que vocês leem? Tem livros? Quais são os autores? Eu falei, não, tem 16 mil livros. Uma biblioteca. Eu falei, poxa, eu quero conhecer essa biblioteca. Não, tudo PDF. Ah, tudo PDF. Mas, tá bom, então vocês baixam o PDF e daí vocês que livro do Freud você gostou mais? Né? Falou, olha, é livro mesmo, eu não li. Nenhum. Falei, mas então como é que são as aulas? O professor, ele fala sobre aquele livro e depois tem um quiz. E a gente diz o que foi dado. Né? E ele, assim, orgulhoso, porque estava... Eu falei, mas e análise? Não, faço análise. Falei, mas é presencial, é online? Não, é online, porque o presencial é mais caro. Né? E quantos alunos tem? São 500 alunos. 500 alunos aqui nessa cidade? Não, tem pessoal da Flórida, do Chile, da China, da África. Mas então, esse lugar aqui, ele está falando de psicanálise para 500 pessoas e não é nesse lugar. É espalhado. Daí ela me diz, puxa, e isso está aumentando um pouco minha renda. E então eu estou conseguindo pagar a faculdade do meu filho. Olha que legal. E ele está fazendo o quê? Psicologia. Falei, psicologia? E você nunca pensou em fazer psicologia? Você agora que está assim, numa situação melhor? Daí ele me diz com toda a sinceridade, né, e humildade, ele diz, professor, se eu pudesse pagar um curso de psicologia, você acha que eu estava fazendo psicanálise? Vamos dormir com essa. Eu saí falando, olha só o que a gente tem aqui. Tem uma pessoa que ela é procurada, ele é uma liderança, ele é procurado para resolver impasses, brigas domésticas, pancadaria de polícia. Ele amealhou uma autoridade. Como é que ele amealhou essa autoridade comunitária? Com ideias básicas sobre como escutar uma pessoa, o que é uma transferência. Olha só, isso aqui eu acho que é um caso que é mais difícil, isso aqui não é. A gente fala coisas, as pessoas têm conflitos. Ideias bastante simples. Daí você vai pegar esta pessoa e vai ridicularizar. Vai dizer, olha, a imersão é uma coisa... Como é que funcionam várias dessas instituições? Elas são organizadas por gente que não é da psicanálise. Né? Então, envolve música, envolve dança, envolve shows. E você diz, mas agora vai ter a discussão sobre psicanálise? Não, é porque a música sensibiliza as pessoas. E a gente precisa ter uma sensibilização para, então, acolher os outros, para entender os outros. Você diz, é outra coisa. Mas é outra coisa onde tem Freud, tem Lacan, tem transferência, tem as palavras, tem os termos. Isso é Brasil, gente. Isso é o que está acontecendo. E como esse Brasil olha para nós, respeitosamente, dizem, vocês que lá estão estudando mesmo a psicanálise, como é que a gente pode se aproximar de vocês? Eles não estão lá fechados dizendo, nós aqui estamos felizes pra caramba e achamos vocês uns idiotas. Não. Quem fala isso somos nós. Os mesmos que criticam a elite. Os mesmos que dizem, vamos democratizar a psicanálise. Mas na hora de discutir, tem democratização que é a base do consumo. E aí? É democratização ou não é? Tem democratização que é a base de fazer uma coisa mais simples. É democratização ou não é? E veja, eu não estou defendendo uma posição, eu estou dizendo, estas perguntas precisam ser enfrentadas. Né? Como é que você faz para que esta pessoa ela possa entrar numa associação de psicanálise? Como é que ela pode vir? Tem cotas, tem bolsas, ela se sente, vamos dizer assim, aceita, tem uma hospitalidade para ela ou não? É aí que a partida será decidida. E daí nós vamos ter um outro problema, que é, tem gente para formar tanta gente, né, de como é que a gente vai se virar com essa hipertrofia de demanda? Porque essa hipertrofia de demanda, ela gera mercado, dinheiro, vai para um lado. Mas ela gera pessoas legitimamente interessadas em tratar o sofrimento dos outros. Né? E aí?
De que lado da luta de classes vocês estão dentro da psicanálise? Alô? Agora eu acho que eu preciso... Isso. Eu soube que seu estacionamento vai fechar e quero te agradecer novamente, imensamente, a generosidade, a participação. Acho que você levantou uma série de questões que não tinham sido suscitadas até então na jornada e que nos deixa para pensar. Então, muitíssimo obrigado. Queria pedir novamente uns aplausos para o Christian.